Diga aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Valmir, dando sequência na nossa série aqui de tutoriais para administradores. Hoje vou falar um pouquinho sobre workflow. O workflow é um dos principais recursos do Glue CRM e que permite uma série de realizar uma série de automações dentro da ferramenta, tá? É um dos grandes diferenciais do nosso sistema, porque com esses recursos você pode automatizar uma série de ações dentro do sistema, o que permite que você ganhe muito em produtividade do pessoal que usa o sistema, ou seja, os usuários do sistema. Eu vou hoje, né, nessa apresentação, eu vou fazer um overview, te dar uma visão geral do que é possível fazer no workflow ou com o workflow. E nos vídeos seguintes aí a gente vai apresentar alguns casos de uso com workflow, ok? Vou compartilhar minha tela aqui e vou fazer essa apresentação geral aqui sobre o uso desse recurso, né? Dessa ferramenta. Bem, para você utilizar ou acessar o workflow como administrador do sistema, você vai no menu principal, na sequência aqui em configurações, vai no menu aqui lateral, automação, workflows, tá? Aqui você tem a lista de todos os workflows, tá? Os workflows podem ser visualizados e acessados aqui também por módulo, tá? E aqui em cima você tem como pesquisar na sua lista de workflows, você pode pesquisar aqui na lista geral ou acessando módulo por módulo aqui, tá? Então você pode fazer busca aqui e localizar aí um workflow específico que você criou, se você lembra o nome, tá? Então todo workflow ele tem que ter aqui, tem que estar relacionado a um módulo específico, tem que ter um nome, tá? E as condições aqui que a gente vai dar uma geral aqui para ver como que funciona. Bem, eu vou trabalhar aqui, ou usar aqui os workflows de lead, tá? Nesse meu exemplo aqui eu tenho 35 workflows aqui criados, tá? Os workflows, uma vez criado, ele pode estar em duas situações, ou ativo ou inativo, tá? Esse aqui, por exemplo, está inativo. Esse aqui está ativo, que está verdinho aqui, tá ativo, tá? Conforme eu falei aqui na lista de workflows do módulo em específico, você pode fazer busca aqui, ok? Bem, um workflow também que você cria, tá? Ele tem a opção de você apagar o workflow aqui também, tá? Tem alguns workflows que são do próprio sistema, não tem permissão nem para edição, nem para, muito menos para apagar, né? Mas se você cria o seu workflow, você pode apagar, ok? Bem, para você criar um novo workflow, você vem aqui do lado direito, ó, novo workflow, clica nesse botão. O que você vai ter aqui, ó? Primeiro você vai ter que dar um nome para o seu workflow, tá? Esse é o nome tem que ser obrigatório. Aqui a gente recomenda que seja um nome que você bateu os olhos, você saiba do que se trata, né? Até mesmo ali para você fazer a pesquisa na lista, principalmente quando você tem muitos workflows, é muito importante que o nome seja intuitivo, seja um nome que leve ou que representa a ação, né, que esse workflow vai realizar, tá? Então, primeiro você dá o nome, depois você pode aqui fazer uma descrição do workflow, tá? Uma descrição mais detalhada. Aqui o nome tem que ser um pouquinho mais restrito, né? Mais direto, mais curto. Você escolhe o módulo, então, né, que você vai utilizar para criar o workflow, aqui nesse, que é o alvo, né?
E o status do workflow, normalmente ele nasce aqui ativo, depois você pode inativar, ou se você quiser concluir mais tarde o workflow, você pode deixar ele inativo, tá? E depois que concluir você deixa ativo. Bem, nesse segundo bloco aqui você tem as condições para disparo do workflow, ou seja, para execução das ações relacionadas com o workflow, tá? Por exemplo, eu quero que o workflow seja disparado, executado sempre que um registro for criado. Nesse caso, sempre que um lead for criado, eu quero que ele realize as ações que eu vou demonstrar ali embaixo. Uma das ações que eu vou demonstrar aqui na sequência, tá? Esse workflow pode ser disparado também no momento em que eu crio o registro ou que eu atualizo o registro, né? No caso aqui, um lead. Então, se eu utilizar essa segunda opção aqui, o workflow vai ser executado numa dessas situações, seja no momento em que o lead for criado ou no momento em que o lead for atualizado, ok? Entenda-se atualizado quando eu alterar qualquer campo no cadastro do lead, tá? E no momento que eu salvar, isso eu considero uma atualização do cadastro e o workflow vai ser então executado, tá? Realizando assim a ação programada. A terceira opção ou situação aqui para disparo é intervalo de tempo. Eu posso definir para que aqui um workflow seja executado diariamente, tá? Semanalmente, tá? Por exemplo, só nos dias da semana, tá? Tirando o final de semana, os finais de semana, ou em dias específicos da semana, tá? Ou seja, toda segunda-feira, toda terça-feira, ou seja, eu posso criar uma rotina aqui para disparo e aqui eu defino em que horas, em que momento que o workflow vai ser executado e realizar as ações que estão relacionadas a ele. Eu também posso definir que esse workflow vai ser executado numa data específica, tá? Então, digamos aí que ele vai ser executado, estou gravando esse vídeo aqui no dia 17 de maio, tá? De 2025. Então, digamos que hoje, a tal hora aqui, à noite, às 23 horas, esse workflow que eu for definir aqui, ele será executado. Tá? Então, uma data específica posso programar para que ele seja executado e daí não executa mais, é uma vez só, ok? Eu posso também definir que ele seja executado mensalmente, por exemplo, todo dia 1º do mês, tá? A tal hora, tá? Ele também executa, tá? É possível fazer isso, todo dia 1º, dia 2 ou dia 10, esse workflow é executado e realiza as ações que eu preciso. E posso também anualmente, ou seja, todo ano no mês de maio, no dia 19 do mês de maio, a tal hora, tá? Esse workflow é executado, ou seja, executando hoje, ou dia 19, só dia 19 de 2026, que ele executaria novamente, ok? Então, você tem essas várias opções para execução de um workflow quando você define aqui o intervalo de tempo, ok? Quando você escolhe aqui a execução do workflow na atualização do cadastro do lead ou na criação, tá? Usando essa opção, tem duas formas aqui de ocorrer isso, né? A recorrência, tá? Somente a primeira vez que a condição for atendida, você observa aqui que aqui embaixo você tem como inserir condições, tá? Para a execução desse workflow. Então, por exemplo, o lead aqui, quando o status do lead for alterado para conectado, por exemplo, tá? Esse workflow seria executado somente a primeira vez que isso aqui ocorresse, tá? Ou seja, que o lead foi alterado para conectado, ele vai executar as ações que a gente vai comentar aqui embaixo, tá?
ou todas as vezes que a condição for observada. Ou seja, toda vez que o lead for alterado para conectado, tá? Ele vai realizar a ação que eu vou definir aqui embaixo. Tá? Então, quando você escolher essa forma de disparo aqui, tá? Sempre que o lead for atualizado ou criado, né, em que o status, nesse exemplo que for alterado, aqui ele vai executar várias vezes, né? Todas as vezes que isso ocorrer. Então você tem essas duas opções aí e você vai, obviamente, escolher a que mais se adequa à sua necessidade, ok? Bem, esse outro bloco aqui, tá? O terceiro bloco aqui, o bloco aqui das condições, tá? Aqui você pode definir condições que todas elas devem ser atendidas, tá? Ou utilizar aqui o segundo grupo de condições em que pelo menos uma das condições deve ser atendida. Bem, então aqui, por exemplo, se eu colocar que o status do lead seja igual a conectado, por exemplo, e que a fonte do lead, por exemplo, seja igual a... Vamos lá, vamos ver alguma coisa aqui. Que ele veio do LinkedIn, por exemplo. Tá? Então, aqui, toda vez que eu atualizar o lead, o cadastro do lead, e o status dele for conectado, e a fonte do lead seja LinkedIn, então eu vou realizar uma certa ação, tá? E nessa forma aqui de definir as condições, né? Essas duas condições têm que ser observadas para que a ação seja realizada, tá? Por outro lado, se eu escolho as mesmas opções aqui, que o status do lead seja igual a conectado, e aqui que a fonte do lead, o lead tenha vindo do LinkedIn, tá? Se eu uso essa forma aqui, uso as condições, qualquer uma dessas condições aqui, uma vez que o workflow for executado, uma vez que o workflow for rodado aqui, né, ele vai realizar a ação, tá? Que eu defini aqui embaixo, tá? Então, se o lead for igual a conectado ou se ele for igual a LinkedIn, numa dessas, a fonte do lead for igual a LinkedIn, numa dessas aqui, qualquer uma dessas aqui, o workflow é executado, tá? A ação definida pelo workflow é executada, tá? Então aqui é um ou outro, tá? Aqui em cima, nas condições, né? Ou seja, o status do lead for igual a conectado e a fonte do lead igual a LinkedIn, ou seja, todas as condições têm que ser observadas. Aqui, pelo menos uma das condições devem ser observadas, uma ou outra, tá? Então, aqui você pode criar, aqui é exatamente onde você vai definir exatamente as condições que devem ser observadas para que a workflow seja executado, as ações desse workflow sejam executadas, ok? Então aqui tem que ter bastante atenção, porque uma vez que você cria uma condição incorreta, obviamente a ação vai ser executada de forma incorreta, ou no momento incorreto, tá? Então aqui tem que ter muita atenção para que não crie um workflow que gere problemas, né? Então, tive situação aqui de cliente que criou um workflow que acabou disparando um volume muito grande de mensagens para quem não devia, né? Então, tem que ter muito cuidado aqui, porque o workflow ele pode realizar ações em massa e isso tem que ser feito com muita atenção para não gerar problemas, ok? E é principalmente aqui nessa área de condições que as pessoas acabam não tendo muita atenção e gera problemas com as ações realizadas.
Bem, vamos lá para as possíveis ações que um workflow pode realizar, tá? Então, aqui nós temos uma lista. Aqui, através do workflow, eu posso enviar uma mensagem de e-mail, tá? Eu posso invocar uma função customizada, tá? Essa função customizada é uma função desenvolvida em PHP, tá? Então é uma função que aqui o nosso pessoal é que teria que desenvolver. Isso aqui é utilizado para realizar ações bem mais complexas, né? Que não dá para ser feita através das outras possibilidades que você encontra aqui no workflow, tá? Então, essa é uma situação que você, como administrador de sistema, não vai utilizar necessariamente, né? Sempre tem que ser feita com o suporte nosso aqui, porque tem que desenvolver um código PHP para ser rodado aqui, tá bom? É possível aqui também você criar tarefas na agenda, tá? Criar eventos, tá? Então, se eu quiser criar aqui um agendamento de uma reunião, tá? Ou um agendamento para enviar um e-mail, um agendamento para enviar uma mensagem no WhatsApp, você pode criar várias tarefas e eventos na agenda, tá? Entenda-se aí, até complementando tarefa, aquelas atividades que estão mais relacionadas com atividades internas da empresa, como, sei lá, preparar um modelo de e-mail, preparar um material para uma visita, preparar uma minuta de contrato. Isso são coisas internas da empresa, né, que você pode classificar como tarefa. Os eventos são atividades mais diretamente relacionadas com o cliente. Por exemplo, agendar uma reunião, enviar um e-mail, enviar uma mensagem no WhatsApp, né? Então, enviar uma proposta, obviamente realizar uma reunião, etc. Tudo isso é considerado evento, que são atividades mais diretamente relacionadas com o cliente, ok? Isso também é possível fazer de forma automática utilizando o recurso de workflow. Eu posso atualizar campos, por exemplo, eu posso atualizar um campo qualquer ali de comissão, por exemplo. Eu quero que o sistema pegue o valor total de uma proposta, de uma fatura, pegue esse valor total antes dos impostos e multiplique pelo percentual da comissão, e o resultado eu quero que coloque dentro de um campo o valor da comissão, por exemplo. Então eu posso atualizar um campo com o valor da comissão, por exemplo, fazendo esses cálculos, e você tem como fazer isso utilizando esse recurso de atualizar campos. Uma outra possibilidade que você tem também de ações com workflow é criar um registro. Então, por exemplo, toda vez que uma proposta for aceita, eu quero que o sistema crie um contrato automaticamente. Então, isso é feito aqui utilizando esse recurso aqui, tá? Eu tenho, apesar de hoje não se utilizar muito no Brasil, mas é possível também você disparar uma mensagem via SMS automaticamente também, usando o recurso de workflow, tá? É possível enviar um e-mail com um PDF em anexo. Essa primeira ação de enviar e-mail, enviar mensagem aqui, é só o e-mail puro. Aqui eu posso enviar o e-mail e colocar um PDF em anexo nesse e-mail, tá? A distribuição de leads é possível também aqui, por exemplo, se eu quero que um determinado usuário se mantenha sempre aí com, sei lá, 100, 200 leads, tá? E sempre que ele estiver abaixo disso, o sistema já distribui mais uma quantidade de lead para ele, tá? Então, aqui é possível fazer essa distribuição de leads também dentro do sistema. Nós temos uma integração com um provedor de serviço de informação cadastral, em que é possível também você atualizar de forma automática aí informações de cadastro baseado no CNPJ das empresas, tá?
Então essa é uma outra ação que dá para fazer automaticamente aqui dentro do sistema. É possível também a gente enviar mensagens WhatsApp de forma automatizada para um ou mais leads ou contatos dentro do CRM. Então, é possível disparar mensagens aqui em massa, né, para base de leads ou base de clientes, né, ou de contatos no CRM também, tá? Hoje nós temos o Glue Connect, que permite fazer essa comunicação a partir do CRM via WhatsApp com os clientes, e é possível então você também automatizar envios de mensagens via WhatsApp por aqui, tá? Nós temos também aí uma possibilidade também de criar o que a gente chama aqui de webhook, que é um recurso para que seja enviado informações para outros sistemas. Digamos que você tem um RP ou tem um outro sistema e que você queira que assim que um lead seja criado no CRM, seja também nesse exato momento enviado para um outro sistema essa informação, para ser cadastrado no outro sistema. Quando você tem essa necessidade, você pode utilizar esse recurso aqui de webhook, né? Então você vê que o workflow, o recurso de workflow permite que você realize uma série considerável de ações automáticas dentro da ferramenta. Isso traz muito poder, muita capacidade aqui de recurso dentro do sistema, e que com certeza vai ajudar em muito aí a automatizar várias etapas do seu processo de trabalho dentro do sistema, ok? Então esse é mais um overview aqui das possibilidades do workflow e como que você deve trabalhar ou pode trabalhar com essa ferramenta, ok? Nos próximos vídeos eu vou entrar em casos práticos de uso do workflow e para facilitar aí o seu entendimento. Mas de qualquer forma, qualquer dúvida, mantenha contato que vai ser um prazer atendê-lo, ok? Um abraço então e até o nosso próximo vídeo.